Excuse me. I'm sorry. I was just... It's okay. Beleza, vamos falar de Silent Hill 2 Remake? Silent Hill 2 Remake é um projeto aguardado há 12 anos pelos fãs da franquia, agora é desenvolvido pela Bloober Team. A equipe conhecida por seu trabalho em The Medium, em parceria com Akira Yamaoka, agora traz uma releitura do clássico jogo lançado originalmente em 2001. Nesse vídeo vamos analisar os aspectos técnicos e estéticos do Silent Hill 2 Remake, comparando-os com o jogo original e destacando os pontos de melhoria, além de fornecer uma visão sobre a engine utilizada, expectativas para o lançamento, evolução tecnológica e narrativa de Silent Hill 2 ao longo de 2 décadas, focando em como as mudanças impactam a experiência de jogo e por que ele parece velho em umas partes. A comunidade de jogadores de Silent Hill tem esperado ansiosamente por um novo título da série principal desde 2012, sem contar com demos, lançamentos especiais e pachincos. A Bloober Team, após o lançamento do The Medium, deixou pistas de que um novo Silent Hill poderia estar a caminho, especialmente devido à colaboração com Akira Yamaoka, compositor da série. A incerteza sobre a qualidade final do jogo e a capacidade da Bloober Team de fazer jus ao legado de Silent Hill 2 são as principais preocupações dos fãs e, com a proximidade do lançamento, traz à tona uma análise mais detalhada dos aspectos técnicos do jogo, como iluminação, sombras e design de som. A revelação de que a Bloober Team estava desenvolvendo Silent Hill 2 Remake trouxe grandes expectativas, mas também preocupações, devido à inconsistência das builds apresentadas. Basicamente, eles mostraram versões diferentes em diferentes etapas de desenvolvimento e isso causou um pouco de confusão, principalmente no James e recentemente até em outros personagens. Eu vou falar do design e não vou bater na mesma tecla que todo mundo tá. Nossa, lembrei agora que a Bloober praticamente nasceu de um PT Silent Hills clone e agora eles estão fazendo um Silent Hill de fato. Que brisa. Enfim. James Sutherland, o protagonista, recebeu críticas mistas quanto ao seu design e expressões faciais nas diferentes versões mostradas. E sobre o design de James, tem uma particularidade que é seu cabelo. Passou por várias alterações até encontrar um equilíbrio com a iluminação do jogo. Nas primeiras versões do game, o cabelo não parecia conversar bem com o restante do cenário, parecia meio que brilhando. Isso parece ter sido corrigido, ou talvez acabe ficando como algo opcional no menu do game, semelhante ao que aconteceu com Resident Evil 4 Remake, onde você tem duas opções de cabelo para selecionar, uma com efeitos padrões e outra com mais complexibilidade. Será que teremos múltiplas opções de cabelo no Silent Hill 2 Remake também? Mas há algo bom nisso, na verdade talvez. A evolução do design de James é um exemplo de como o feedback foi incorporado ao desenvolvimento. Por volta de 2 ou 3 versões principais do personagem foram mostradas, cada uma com melhorias notáveis. Só uma pena alguns feedbacks serem dados só agora, porque provavelmente não terá muitas mudanças até o lançamento programado para o final do ano. A iluminação global utilizando a Unreal Engine 5 e a tecnologia Lumen, provavelmente é Lumen, o estúdio já falou que era a meta deles usar, apresenta desafios devido ao clima nevento característico de Silent Hill, que afeta a percepção da iluminação e sombras no jogo. Na verdade, aqui é até um ponto a ser elogiado do game. Muito do poder da iluminação global vem da iluminação gerada pelo sol e o céu, e o clima no remake, aliás, no Silent Hill como um todo, não ajuda muito, e mesmo jogos que são incontestáveis como bonitos e realistas, apresentam dificuldade nisso. Em clima semelhante, dá até pra ter uma noção disso no Hellblade 2, que inclusive usa a mesma engine. E apesar de talvez jogos no futuro darem um jeito de alcançar o mesmo nível, espero que fique claro que nem todo jogo pode chegar nesse nível, principalmente com um FPS mais consistente. Apesar de que uma certa empresa pode chegar e calar a boca de todo mundo e fazer parecido ainda em mundo aberto. A implementação de sombras dinâmicas e a oclusão ambiental, o Ambient Occlusion, são pontos críticos para dar realismo e profundidade aos cenários. A falta de uma oclusão ambiental eficiente é uma das maiores críticas, dando ao jogo um aspecto de geração passada. Você estava pensando por que o jogo parece antigo sem ser? É por causa desse efeito. Se você olhar direito, as sombras sutis que o Ambient Occlusion causam estão em falta aqui, e em várias cenas mostradas no trailer, ou talvez não estejam em uma boa configuração. Tem até essa cena que o rádio está praticamente brilhando quando deveria ter sombras ali para dar profundidade, mas calma, isso não necessariamente pode ser um erro. Lembra nos jogos antigos que alguns objetos brilhavam para dar destaque? Talvez, e só talvez, a falta dessa sombra e objetos mais destacados por falta dessa sombra seja intencional, para ajudar você a ver objetos no cenário. Mas,
Essa sombra dinâmica na lanterna eu não defendo. Olha essa parte e o jeito que ela some e diminui, ela deveria se espalhar e se alongar e vários outros efeitos que outros jogos têm e até o original tem. E essa sombra do remake não faz sentido físico nenhum. A trilha sonora, a trilha de Akira Yamaoka é um ponto positivo, mas o design de som em geral não impressiona e levanta mais dúvidas sobre a qualidade final do jogo. Vendo como o som se comporta e os sons nas lutas... É bem estranho, e não estranho bom, e sim estranho ruim mesmo. Nem parece que o Akira Yamaoka tá na equipe, ou ele e o Ito também tá no projeto, estão fazendo somente a música e o design de monstros e nada mais. Marketing? A movimentação dos personagens, apesar dos personagens usarem capturas de movimento, ainda parece mecânica e desatualizada, remetendo a jogos da era de PS3. Em jogos anteriores, a Bloober já fez isso e isso era bastante usado antigamente. Não sei dizer se isso vai pro game final e se foi a melhor escolha. Eu prefiro animações mais orgânicas, com movimentos reais. Isso é só uma indicação. Provavelmente é movimentação feita mecanicamente, porque se o ator do James se movimenta desse jeito na vida real, acho melhor ele procurar um médico. Tem também o fato de que o James não parece se movimentar como um civil comum que tá usando armas pelas primeiras vezes. Ele usa armas de uma maneira parecida com o que a gente vê em Resident Evil. E aqui vai mais um ponto. Silent Hill apela para o terror psicológico e não para survival horror. Blader Coyote tem um vídeo maravilhoso sobre esse conceito, inclusive recomendo, mas na minha concepção e de maneira bem humilde de explicar, o terror psicológico é basicamente sobre o medo do que me espera no escuro. E o survival horror é sobre enfrentar o que me espera no escuro. Ambos possuem diferenças sutis que resultam em algo bem diferente no final. Errar a mão num detalhe desse tão óbvio pra Silent Hill é um erro grotesco. Que honestamente pode nem ter vindo da Bloober isso, e sim daquela que não pode ser nomeada. A gente também não faz ideia do orçamento gasto pra esse jogo. Bem das outras produções de Silent Hill lançadas simultaneamente, imagino que não deve ser muito. Eu não queria ser a Bloober nesse momento, talvez muita coisa disso nem seja culpa deles. O confronto entre as expectativas dos fãs e a realidade técnica do remake será decisivo. A qualidade final do jogo determinará seu sucesso ou se vai fracassar. A gente já viu franquias voltarem das cinzas nessa e outras se enterrarem de vez. A Bloober Team enfrenta o desafio de equilibrar a nostalgia com a inovação tecnológica. A recepção do jogo será um teste crucial, ainda tem que agradar os fãs. Eu disse vários desses pontos, mas eu espero mesmo que esse jogo vingue e dê certo. Eu gosto muito da franquia e seria uma pena ver ela sumir por conta do mau gerenciamento da Konami. Se notou mais algum ponto que gostaria de compartilhar, deixa nos comentários. Se gostou do vídeo, considere deixar o like e se inscrever para futuros vídeos nesse estilo. Até a próxima.